Boa noite a todos. É com uma imensa alegria que nós estamos aqui hoje e vamos falar sobre a origem espiritual das enfermidades. Primeiro, nós vamos pedir a Jesus que esteja junto aos nossos corações, propiciando que nós possamos ter a clareza, que nós possamos receber do plano mais alto as orientações necessárias e que todos nós possamos sair daqui um pouco mais esclarecidos e, acima de tudo, que nós possamos receber muito alento, muita esperança em nosso coração. Bom, para falar das enfermidades, das doenças e as suas origens, vamos primeiro pensar em Jesus. Jesus, que para muitas pessoas representa o marco divisor ou divisor de águas da humanidade. Mas para muitos representa o nosso irmão maior, representa o amigo incondicional. E ele também falava para os seus discípulos que ele era irmão, era servo, mas Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é o modelo mais seguro que Deus encaminha para a humanidade, para lhe servir de modelo e guia. A espiritualidade responde a Allan Kardec que o modelo mais seguro, em uma palavra apenas, Jesus. E Jesus, igualmente, nos seus ensinos, dizia para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E também dizia: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ao analisarmos as expressões de Jesus, eu vim para que tenham vida, significa certamente para nós outros que sem Jesus não temos vida. Se ele trouxe esse ensinamento para nós, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, significa, portanto, que deveremos buscar então uma nova ordem, uma nova forma de construir a nossa vida. Mas qual seria, portanto, essa vida falada por Jesus? E se ele também se intitulou: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas que caminho é esse? Qual é o caminho, então, ensinado por Jesus? E esse caminho, nós poderemos compreendê-lo especificamente na parte moral do seu Evangelho. Pois para todos nós e para os homens estudiosos, existem algumas controvérsias sobre os ensinamentos, sobre as curas, sobre as profecias, mas não existe em nenhum momento qualquer divergência sobre o ensinamento moral do Cristo. E é sobre o ensinamento moral do Cristo que nós poderemos então, que é comum a todas as religiões, que é comum a todas as pessoas, é que nós poderemos então traçar
caminho, entendendo que ele efetivamente é a proposta que caberia a todas as religiões e a todas as pessoas. E qual é o caminho? Esse caminho, já dizia Gandhi, que se todos os ensinamentos dos homens, todas as ciências, fossem destruídas, mas se permanecesse o Sermão do Monte, certamente que a humanidade não perderia toda a sua ciência. E nós escolhemos, portanto, o Sermão do Monte para compreendê-lo como o caminho a ser seguido. E o Sermão do Monte, segundo Joana de Ângeles, ela coloca que Jesus cantou, Jesus entoou uma melodia ao falar do Sermão do Monte. Mateus, ao descrever o Sermão do Monte, ele dizia Jesus subindo ao monte. Lucas dizia Jesus descia do monte. E Joana de Ângeles fala que não importa subir ou descer. Pois quando nós estamos subindo, quando o homem sobe, ele se eleva a Deus. Mas também a descida para ajudar aos homens é também um caminho de encontrar a Deus. Subir ou descer, não importa. O importante é que nós estamos buscando o caminho. E Jesus então, para Lucas, descendo o monte, para Mateus, subindo ao monte. Mas o fato é que Jesus entoou a mais bela canção que já se ouviu. E ele inicia então dizendo: bem-aventurados pobres de espíritos, porque eles herdaram a terra. Os pobres de espíritos. Mas quem são os pobres de espíritos? E Joana de Ângeles também nos esclarece: os pobres de espíritos são aqueles que amam a liberdade, são aqueles que amam a verdade, são aqueles que não têm nenhuma amarra que os prenda à retaguarda, são aqueles livres, sem a vacuidade do eu, são aqueles predispostos à caminhada, pobres de espíritos. Posteriormente, ele olha a multidão e pronuncia mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Mas chorar, quantos de nós choramos? Mas o choro que não nasce da revolta, o choro que nasce efetivamente do dever cumprido, o choro que nasce do sofrimento que nós estamos quitando com a lei, segundo Emmanuel, quando os nossos mentores espirituais do plano mais alto analisam o nosso choro na terra, eles se alegram, porque efetivamente nós estamos quitando com a lei. Então é desse choro que Jesus dizia: aqueles que choram estão quitando seus débitos com a lei. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é exercitar o perdão. Perdão por aqueles que equivocadamente nos magoam, nos ferem, mas deveremos preparar os nossos corações, compreendendo que todos se encontram numa jornada evolutiva e muitas vezes
para a nossa vida, que é o caminho do Cristo. Então é necessário que nós exercitemos o perdão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas que bem-aventurança mais feliz que Jesus nos apregoa, porque até então a terra era daqueles que assaltavam, era daqueles que agrediam, daqueles que tomavam a força. Mas Jesus explicita uma outra bem-aventurança, é da mansuetude, da capacidade de ser afável, de ser gentil. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando nós limpamos os nossos corações das nódoas, das mágoas, contra aqueles que nos cercam, nós estamos fazendo um exercício de limpar o nosso coração. E limpar o coração é permitir ver a Deus. Só enxerga a Deus aquele que tem o seu coração limpo. E o que é estar com o coração limpo? É conseguir enxergar a Deus na relva, na criança, no velho, no enfermo, na natureza e naqueles que nos magoam. Isso é preparar o coração para refletir a Deus. E bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Sede e fome de justiça. Então nós vamos mudando a nossa forma de enxergar as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas, quando nós não mais fizermos justiças com as nossas mãos, entendendo que nós não lesamos as pessoas, mas muitas vezes quando somos vitimados pela dor, nós estamos apenas cumprindo, nós estamos quitando os nossos débitos com a lei. E se nós temos sede de justiça, nós estamos buscando dessa forma a quitação com a nossa lei. Nós estamos quitando os nossos débitos. E aí ele termina: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa, grande é o vosso galardão no céu. E bem-aventurados pacificadores, porque eles terão a paz. E que ventura é essa que nos aguarda, de poder levar a paz, de poder ser pacificador. E é esse o caminho que Jesus nos fala. E quando fizermos, e quando trilharmos esse degrau, nós seremos então o sal da terra. Ele termina as bem-aventuranças dizendo: vós sois o sal da terra. E se o sal perde o seu sabor, para nada mais serve, a não ser o de ser pisado pelos homens. O sal é o tempero da vida. E é essa a bem-aventurança de que nos fala Jesus. Vós sois a luz do mundo. E a gente não guarda a luz debaixo da mesa, mas a luz ilumina a todos que passam. A luz não critica, a luz clareia as trevas. E são essas as promessas do Cristo. E esse então é o caminho que ele nos orienta. Mas por que é que nós não buscamos esse caminho? E Emmanuel dizia que aqueles que seguem o caminho do Cristo receberão como vitória
os senadores serviam ao mundo, eles recebiam uma coroa de rosas. E Emmanuel coloca que nós, para seguirmos Jesus, receberemos uma cruz. É uma coroa que para o mundo, muitas vezes, o mundo provavelmente nos chamarão de desajustados, equivocados, pois seguem a um Cristo e se isolam do mundo. Mas é essa a promessa do Cristo, de que Ele é o nosso amigo maior, de que estará conosco em todos os momentos da nossa vida até o final dos tempos. E diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Comigo o jugo é leve e o fardo é pesado. Contudo, nós estamos aqui falando da origem das enfermidades. Por que é que o nosso jugo não é leve? Por que é que o nosso jugo é pesado? Porque nós, ao longo da nossa jornada evolutiva, nós saímos do plano espiritual na condição de espíritos simples e ignorantes. Trazemos na nossa intimidade todos os recursos, todas as potencialidades que nos possibilitarão que nos tornemos um dia anjos. Todas as potencialidades para que nos tornemos um dia espíritos perfeitos e evoluídos. Então, como a semente traz dentro de si, na sua intimidade, todo o potencial para se transformar um dia numa árvore, numa roseira, num fruto, em fruto, nós igualmente trazemos na nossa intimidade todas as potencialidades para que nos tornemos um dia anjos. E aí, pode passar então? Vou colocar aqui. Então nós fazemos a nossa trajetória espiritual passando pelo reino mineral, vegetal, animal, e chegamos à condição de homens. E na condição de homens, nós adquirimos então a razão e o livre-arbítrio. Ao adquirirmos o livre-arbítrio, então, nós fazemos essa trajetória espiritual. Saímos do Pai na condição de espíritos simples e ignorantes. E fazemos então uma trajetória. E essa trajetória se inicia no reino mineral. E no reino mineral, o princípio espiritual adquire uma qualidade de atração. No reino vegetal, esse princípio espiritual adquire mais uma outra grande capacidade, que é a sensibilidade. No reino animal, ele adquire então atração, sensibilidade e o instinto. Chegando à condição de homem, ele adquire a razão. E nós brincamos. Qual é a diferença do homem e do animal? O homem pensa, o homem raciocina. E quando nós adquirimos a razão, nós passamos a ser então espíritos. E deixamos a condição de determinismo divino, pois a natureza e os animais, eles estão sob um determinismo divino. Mas na condição de homens,
deixamos esse determinismo divino e começamos então, por nós mesmos, conscientes, ampliarmos a nossa capacidade consciente e adquirimos então a razão e com ela o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, todos nós entendemos, somos livres, mas a liberdade nunca está sozinha. A liberdade está intimamente relacionada com a responsabilidade. Então agora, na condição de homens encarnados, de espíritos encarnados, nós somos responsáveis por cada ação, somos responsáveis pelo nosso destino. E a responsabilidade, nós adquirimos na responsabilidade uma noção, que é a noção de dever. E o dever nos impõe uma submissão às leis divinas para o desenvolvimento das nossas faculdades. E para que nós possamos então desenvolver as faculdades que se encontram intrínsecas em cada um de nós, é necessário que nós tenhamos uma disciplina. E aí, a espiritualidade esclarece a Kardec que nós trazemos dentro de nós a noção de bem e mal. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 621, ele pergunta aonde que nós temos, aonde está registrada a lei divina. E a espiritualidade responde a Allan Kardec que a lei divina está na nossa consciência. Então, nós temos aqui, com a razão, o livre-arbítrio, a noção de dever, responsabilidade e a nossa consciência, onde está contida as leis divinas e as leis naturais. E todas as vezes que nós fugimos ao dever, fuga ao dever, incute internamente em nós a noção de culpa. E a noção de culpa, diante da culpa, nós então sentimos um remorso, porque nós já conhecíamos a lei, nós já conhecemos o que é certo e o que é errado. E todas as vezes que fugimos ao dever, nós vamos entrar na culpa. E a culpa tem como consequência o remorso. E o remorso, ele abre brechas para as sombras, porque aí surge o arrependimento. Diante do arrependimento, nós temos dois caminhos: um caminho da reparação ou um caminho de volta. Quando eu arrependo e fico pensando, por que eu não agi dessa forma? E aí eu não consigo sair desse círculo fechado. Eu formo então um circuito fechado dentro de mim, pensando, por que eu não agi diferente? Pode passar. Criando, portanto, o que a gente vai chamar de predisposições mórbidas. Então, quando nós criamos esse sentimento chamado arrependimento e o remorso, nós vamos criando em torno de nós aquilo que nós já vimos nos santos chamado de aura ou halo psíquico. Mas o fato é que nós vamos criando em torno de nós uma aura ou um campo energético ou um campo magnético, onde nós vamos atrair todas as mentes que pensam, que sintonizam com aquele nosso modo de pensar. E aí, voltando,
chama de predisposições mórbidas. Ou seja, nós vamos criando então internamente uma condição para adoecer. A espiritualidade, especialmente os estudiosos da psique, vão dizer, vão entender, especialmente na psicologia, vão entender que as grandes perturbações humanas, elas nascem desse sentimento de culpa e desse sentimento de arrependimento e a dificuldade de reparação. Então nós temos, como nós colocamos aqui, as predisposições mórbidas, internas e externas. Predisposição é, na verdade, de estar pronto para. Bom, e quais seriam então as predisposições mórbidas internas? Primeiro nós temos o nosso corpo espiritual. Então, as doenças, as enfermidades, elas têm origem no corpo espiritual. Elas têm origem nesse remorso e nessa culpa que nós falamos anteriormente, porque elas vão causando uma separação ou uma ruptura, ou a gente chama de células de descontinuidade. Na verdade, é como se houvesse uma descontinuidade no corpo espiritual que se une às células do corpo, e que nós vamos chamar isso de zona de remorso. Então, o corpo perispiritual, ou a nossa intimidade, estaria predisposta, através da culpa e do remorso, para receber algumas toxinas ou os fatores externos que vão promover a enfermidade. Quando nós falamos de doenças, a gente fala assim, olha, existem os fatores predisponentes e os fatores determinantes. Um fator que predispõe e uma coisa de fora que desencadeia. Então nós teríamos como fatores externos que propiciariam essa enfermidade a imprudência. A gente poderia dizer, em sã consciência, que todas as enfermidades nascem da alma? Não é? A imprudência, ela é causa de mortes, de desajustes e de muitas patologias. O ócio também é causa de enfermidades. A gula, ela vai causar desequilíbrios, especialmente gástricos. E a falta de higiene, que vai promover infecções e que promove lesões dermatológicas. E a toxicomania, que vai promover também problemas psíquicos. E muitos fatores culturais, que nós poderemos dizer aqui, o consumismo. Hoje, nós poderíamos dizer que vivemos num mundo consumista, um mundo que nos consome. E se nós não acompanharmos todo esse processo de consumismo, é como se nós estivéssemos fora da cultura. Então, os fatores culturais, eles interferem na nossa vida, determinando algumas patologias. Aí nós temos o materialismo. O consumismo nos impõe uma forma materialista de ver a vida, e não uma forma espiritualizada. E o desânimo, e tudo isso gerando desânimo, gerando muitas vezes preguiça, falta de disposição, tudo isso que a gente já conhece que ocorre em nossas vidas. Bom, então esses fatores externos, junto a essas predições mórbidas que promovem dívidas kármicas no perispírito, então essas dívidas
para uma próxima reencarnação. Então, muitos de nós já nascemos com algumas predisposições para desenvolver determinadas patologias. Ou muitas pessoas já nascem com determinadas patologias e elas então têm a sua origem numa vida espiritual pregressa e não na vida atual. E aí nós colocamos que essas dívidas kármicas do perispírito, junto aos fatores externos, elas vão promover então essas sinergias que farão essas rupturas, permitindo então que nasça na nossa intimidade essas predisposições mórbidas, essas predisposições para ter alguma infecção microbiana. Bom, como é que ocorre isso? Vou falar, se for complicado, tudo bem, no outro dia vocês aprendem, a gente vai repetindo, um dia a gente entende isso, né? Como é que ocorre esse processo? Bom, todos nós já ouvimos falar de células, né? Já? Não? As células, elas são as unidades básicas do nosso corpo. Imagine uma parede, né? Qual que é a unidade básica de uma parede? É o tijolo. Então, na composição do nosso organismo, nós temos também uma unidade básica chamada célula. Então, a célula, que é essa unidade, a gente aprendeu na escola assim, célula, unidade básica morfológica, a unidade morfológica básica do organismo, né, do ser vivo. Então, essa célula, ela carrega na sua intimidade todas as necessidades evolutivas. Então, cada célula nossa, ela carrega o que a gente precisa para a nossa evolução. Então, ela tem, na nossa evolução, o conteúdo que vão gerar os órgãos, né, da célula. Bom, o que é, na verdade, essa célula? Ela é uma materialização do molde energético elaborado pelo modelo organizador biológico. Não entendemos? Na verdade, é o seguinte, é que essa célula, então, ela é formada de acordo com uma mensagem, que é, eu já ouvi falar de DNA, RNA, não é? Então, elas recebem uma mensagem e essas células são formadas, então, através dessa mensagem. E quando a pessoa, pode passar? Quando a pessoa, então, morre, a gente fala, morreu tudo, acabou. Não! Desintegra a célula, mas ela traz a memória, ela traz a lembrança. E hoje a ciência já descobriu que todas as células do nosso corpo, elas têm uma memória. Vocês já ouviram falar disso? Cada célula do nosso corpo tem uma memória. Então essa memória de tudo que a gente já fez, de todas as nossas experiências, elas são carregadas pelo Espírito. Nada disso é perdido. Então veja bem, o perispírito também, ele traz toda essa lembrança, traz toda essa memória. Então nós trazemos toda a memória de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Então o perispírito o perispírito também é formado por essas células que traz essa memória perispiritual que transmite ao espírito. Veja bem, então quando a gente reencarna com o nosso corpo, a gente leva uma memória de tudo que a gente aprendeu e a mente, o espírito também tem outras ideias, ele aprende novas coisas. Então quando o espírito aprende novas coisas, isso se junta para formar um novo conhecimento. Complicou, gente? Um pouco, né? Mas o que a gente quer dizer é que tudo que a gente aprende, a gente não esquece. O que a gente está querendo que vocês entendam é que toda a experiência nossa ela é registrada. Aquilo que a gente fala assim, ó, passou de longe. Não, tudo isso é registrado. O que ocorre é que nós temos no nosso psiquismo uma coisa chamada memória. E a memória, ela tem algumas funções. A memória é uma coisa muito interessante. Ela tem a capacidade de registrar, arquivar e guardar e lembrar. Quando a gente precisa, a gente lembra. Então, essa é a função da memória.
memória. A memória é apenas uma das funções psíquicas, uma das funções do nosso psiquismo. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem essa memória espiritual de tudo que a gente já aprendeu. E muitas vezes a gente esquece o que a gente aprende. E esse esquecimento do passado é uma bênção na nossa vida. Imaginem vocês, nós aqui, especialmente as pessoas espiritistas, né, os espíritas, eles acreditam em reencarnação. A gente acredita em reencarnação. Então, a cada reencarnação, nós trazemos essa memória. Só que aí a memória, ela é um pouquinho apagada. A gente não lembra de tudo, mas a gente traz na forma de habilidades aquilo que a gente aprendeu. Por isso que tem crianças que têm uma verdadeira habilidade para música, outros têm habilidade para poesia, outros têm habilidade com matemática. Então são essas lembranças de outras vidas que nós trazemos. Bom, então veja bem, nós temos aqui registros de harmonia e registros de desarmonia. Então, depende de nós uma disposição de alegria, de otimismo, que nós vamos emitir para cada célula do nosso corpo e promovermos saúde. Então, gente, saúde depende do nosso psiquismo. Então, a nossa mente, nós podemos dar uma ordem, podemos dar uma indução a todo o nosso corpo e a todas as células do nosso corpo que obedecem ao nosso comando verbal, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha otimismo, ou podemos dar também uma mensagem de tristeza e todas as células do nosso corpo ficaram tristes. Então nós escrevemos aqui, que o perispírito, ele tem então essa consciência e que as células têm a memória, e o pensamento do espírito, ele tem esse conteúdo celular. E a célula, então, ela tem esse teor vibratório, ou seja, ela recebe esse comando verbal, que pode promover saúde e pode promover doença. Pode passar? Bom, já falamos então que nós temos um corpo que obedece ao nosso comando verbal, que nós trazemos dentro de nós uma coisa chamada dívidas kármicas, que são de outras reencarnações, mas hoje, o que nós poderemos fazer? Nós podemos plantar verdadeiras sementeiras na nossa vida. A gente pode plantar sementes de ciúme, de inveja. Quando nós manifestamos esses sentimentos, que são verdadeiros monstros internos, eles geram sementeiras internas que criam vírus e vibriões psíquicos. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar de vírus da gripe, né? André Luiz, quando ele chegou no plano espiritual, todo mundo conhece André Luiz? Não, né? Não. André Luiz era um médico espírita aqui na Terra, que desencarnou e escreveu vários livros espíritas, os livros especialmente de Francisco Cândido Xavier. E tem um livro que é muito conhecido, intitulado Nosso Lar. Nesse livro, André Luiz conta então, quando ele chega no plano espiritual, e ele descobre que ele tinha desencarnado pelo suicídio indireto. Ele falou, mas eu gostava tanto de viver, como é que acontece isso? E aí ele descobriu que através dos excessos, ele ia dizimando as células do seu corpo. E ele chegou então nessa condição no plano espiritual. Mas ele quis, depois de recuperado, ele chegou a um hospital, recebeu socorro, né, recebeu ajuda, e ele então quis trabalhar.
Mas quando ele inicia o seu trabalho, o seu mentor fala para ele: você quer ser médico. Só que a medicina que você exercia na Terra era a medicina do corpo. Aqui no plano espiritual não tem corpo. Então a medicina aqui é da alma. Você precisa conhecer então a medicina da alma. Tem que entender de emoção, tem que entender de sentimentos. E André Luiz então começa a observar algumas pessoas enfermas. E fala assim: olha, mas esse vírus aqui que eu estou vendo nessa pessoa, eu nunca vi isso na minha vida reencarnada, né? Enquanto médico da Terra, eu nunca vi essa bactéria, eu não conheço esse vírus. E aí um amigo espiritual fala: não, mas esse vírus, eles são vírus criados pela mente, que a ciência ainda não conseguiu detectar. Então, para a surpresa do André Luiz, ele percebeu o seguinte, que existiam muito mais bactérias e vírus que a humanidade, né, pode pensar e pode imaginar. Então, nesse livro aqui, a Joana de Ângeles esclarece para nós que quando nós emitimos um sentimento de ciúme, de inveja, de hostilidade, nós criamos então um monte de vírus psíquicos, vibriões psíquicos, e que eles ficam inativos no corpo. Não sei se vocês sabem também que muita gente carrega às vezes algumas bactérias que podem gerar enfermidade, mas que elas não se manifestam, porque elas não encontraram um ambiente propício. Mas quem é que cria esse ambiente propício para que as bactérias se multipliquem? Nós. Então, gente, a nossa mente, pode dizer assim, ela é tudo da área da psique, né? Eu sou psicóloga. Mas, e sou enfermeira. Mas, na verdade, a nossa mente, ela cria muito mais do que a gente imagina. Então, é a nossa mente, efetivamente, que vai criar o ambiente necessário para que esses vírus possam se reproduzir. Essas ideias perturbadoras, ideias de vingança, elas criam toxinas no nosso organismo. E a multiplicação dos vírus criados através desse ciúme, eles se dão através das nossas ondas mentais. Então a pessoa, muitas vezes, ela está triste, está aborrecida, está chateada com algum problema, o problema só se multiplica. Porque aí ela pode gerar enfermidades físicas. Se era só aborrecimento, esse aborrecimento pode se transformar num problema orgânico. Então, gente, por exemplo, no caso do HIV, a mente da vítima, a mente do doente, é a principal responsável pela manifestação da enfermidade. Muita gente traz o vírus do HIV, mas que não se manifesta. Muitos outros têm o vírus e aí vai se manifestar através de muitas patologias. Então nós vamos ver aqui os sentimentos de culpa. É ele que vai dar vitalidade ao vírus. É ele que vai dar vida realmente ao vírus. E o vírus vai destruir o sistema imunológico da pessoa. Todo mundo sabe que o vírus da AIDS, ele destrói o sistema imunológico da pessoa. E aí ela fica vulnerável a muitas doenças. Bom, e as neoplasias malignas, os cânceres, como é que eles surgem? Nós temos aqui, trazemos também, muitas vezes, como dívidas kármicas, já essa predisposição para manifestar a enfermidade. E muitas vezes, já temos essa célula embrionária para manifestação do câncer. Mas qual que é a função do psiquismo? Através dos sentimentos de raiva, o câncer ele pode se transformar numa neoplasia maligna, manifestando através de metástases, ou seja, é um câncer que vai afetar outras partes do organismo.
Mas se a pessoa, ela for simpática, se a pessoa exercitar o perdão, conviver com a enfermidade de forma, entendendo, como Jesus falou no início, bem-aventurados que choram. Então, aqueles que vivenciam um momento de sofrimento na sua vida e é capaz de vivenciá-lo de forma a agradecer a Deus por aquele momento, de forma a compreender que está quitando um débito com a lei, ele então se torna uma pessoa simpática. Não é assim? Muitas vezes a gente vai visitar um doente, a gente fala, eu achei que eu fosse levar alegria para ele que levou para mim um pouco de reconforto. Mas muitas vezes a gente vai visitar um doente, um enfermo, e ele está completamente rancoroso, de mal com a vida. Então, esse sentimento de rancor, de ira, de hostilidade, vai piorar o seu estado físico. Agora, aquele que se manifesta é um sentimento de perdão para com as criaturas, um sentimento de gratidão à vida, pelas oportunidades que ele já conseguiu vivenciar, experienciar na vida, esse consegue incutir naqueles que o visitam um sentimento de simpatia. E essa simpatia retorna para o seu corpo, muitas vezes mudando aquele neoplasma, transformando um câncer maligno em câncer benigno. A gente não imagina a função da nossa mente. Não dá para a gente imaginar quando Jesus dizia para todos aqueles que ele curava, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus queria dizer, gente, que não era a energia de Jesus que curava as pessoas, mas a fé da pessoa, junto à energia de Jesus, curava as pessoas. Bom, o TBC acontece da mesma forma que a tuberculose, a hanseníase, pode passar, né? Então isso nós já falamos, que essas zonas de predisposições mórbidas, elas vão promover rupturas e soluções de descontinuidade, de continuidade, promovendo então uma invasão microbiana. Ou seja, quando nós estamos desgostosos, desalentados, desesperançados, nós estamos abrindo brechas a essa invasão, a micróbios psíquicos na nossa vida, que vão gerar patologias. Está claro isso para todo mundo, né? Vamos lá. Bom, quem é enfermo realmente, gente, para a espiritualidade, enfermo, ele traz dentro de si o egoísmo, o orgulho e a hostilidade. O egoísmo é aquela pessoa que professa a doutrina do eu. Todos os seus dispositivos, toda a sua disposição de ajudar as pessoas, de conviver com as pessoas, ele sempre se coloca eu em primeiro lugar. Né? Tudo eu, nada dos outros, é a doutrina do eu. Então o egoísta, ele representa um indivíduo muito enfermo. E se nós observarmos, isso são os psicanalistas e próprio Emmanuel que vai dizer: a base das enfermidades psíquicas reside no indivíduo extremamente egoísta. O indivíduo orgulhoso é aquele que se julga acima do que ele é, acima dos outros. É aquele indivíduo que não consegue enxergar as suas dificuldades, mas se acha superior aos outros. E a hostilidade é essa pessoa de mal com a vida, de mal com o mundo, e que não consegue verificar a oportunidade de aprendizado em nada. E nada essa pessoa consegue agradecer. Já viu como isso tem? Não é? Bom, e aí, gente, terminando, não é? Por que é que a gente reencarna? Né? As pessoas espíritas, nós espíritas, acreditamos na reencarnação. A reencarnação é a oportunidade de quitar os nossos débitos. A reencarnação é a oportunidade
oportunidade que nós temos para fazer desenvolver em nós as nossas potencialidades que já trazemos latentes dentro de nós. Então todos nós temos a condição de sermos felizes, alegres, dispostos, animados. Todos nós trazemos isso dentro de nós. Mas o que ocorre é que muitas vezes trazemos já no nosso psiquismo esse egoísmo muito exacerbado que vai gerar doenças mentais. Muitas vezes as neuroses e as psicoses. As neuroses, a gente fala assim, olha, fulano é muito neurótico. Neurose é essa dificuldade de relacionar uns com os outros. Já o psicótico, né, é aquele que tem uma profunda desorganização interna e que não dá conta de jeito nenhum de relacionar com as pessoas. Então, nós temos então aqui na neurose essa dificuldade nas suas relações interpessoais. E aí Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, ele dizia no livro Justiça Divina: todos nós somos enfermos em busca de recuperação. Ou seja, não adianta a gente falar para o outro assim, não, a fulana é muito neurótico. Todos nós, aqui na Terra, que não é um mundo de felicidade, mas é um mundo ainda de provas e expiações, todos nós somos de alguma forma um pouquinho doentes. E se a gente olhar um pouquinho, né, tem um livro que fala assim, ó, eu acho que é a música do Caetano, né? Olhando de perto, ninguém é normal. Então se a gente começar a olhar um por um, e se a gente ficar pensando nos defeitos hoje, e falar assim, nossa, fulano é preguiçoso demais. Não, e como é que o outro fala mal? Não, mas você não viu como é que ele é ciumento. Não, e como é que ele é invejoso? Então se a gente ficar olhando o defeito dos outros, a gente vai observar que ninguém é normal, né? Então eu que trabalho na área de saúde mental, eu às vezes fico pensando assim, será que eu vou encontrar alguém normal? Não é? E falo assim, aí eu já desisti, né? Primeiro por mim mesmo, falo, não, mais complicado sou eu. Então nós vamos observar que de perto ninguém é normal, né? E aí os psicanalistas, especialmente Freud, ele começou a analisar as pessoas e falou, olha, gente, como as pessoas saudáveis, elas se tornam aves raras. Tanto que ele vai dizer o seguinte, olha, existem 3 estruturas psíquicas: psicótico, perverso e neurótico. E cadê o são? Ele não colocou ninguém são. Então, é porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Um mundo onde nós temos a bênção da reencarnação, nós temos a bênção do relacionamento interpessoal para exercitarmos a nossa sanidade mental, não é? Mas aí no livro Vinha de Luz, o Emmanuel fala assim, olha, todos nós reencarnamos para sermos felizes, mas o que caracteriza a humanidade é uma indiferença. A gente não quer se dar o gosto de melhorar. A gente não quer de forma alguma acordar de manhã e falar assim, olha, eu não quero ficar irritado. Eu quero ter esperanças. Porque a gente fala assim, olha, o mundo é de desesperança, né? Se a gente começar a ver tanta coisa errada, não é assim que a gente vai pensar? Gente, não dá para ter esperança. Mas de jeito nenhum, a esperança que tem que alimentar a nossa vida. Nós não podemos de forma alguma perdermos a esperança. Porque Jesus nos deixou a promessa, eu não os deixarei sozinhos. Jesus nos deixou a promessa quando ele conta para nós a parábola daquele homem que tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, ele deixou 99 ovelhas e foi buscar aquela que estava perdida, e conta que a festa no céu ocorreu quando encontrou a ovelha perdida. Então ele promete para nós que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E nós somos as ovelhas do aprisco de Jesus. E nós temos essa certeza e essa convicção de que Ele não nos abandonará. Então nós não podemos abandoná-lo, nós não podemos perder as esperanças. Bom, então a nossa proposta é progredir
progredir. Mas, contudo, a indiferença, gente, é que está ali na nossa vida, é que está ali no nosso dia. A gente fala, tô nem aí, né? Tô nem aí, deixa pra lá, vou ligar não, né? Mas acontece que tem uma coisa muito legal na nossa vida. Sabe o quê? Dor. Quando a dor chega na nossa vida, gente, a gente fala, agora eu vou ter que mudar a minha forma de ser. Eu vou ter que mudar a minha vida. Então a dor, ela é o aguilhão que impulsiona o homem a mudar a sua forma de a mudar a sua forma de ser, a mudar a sua vida. E aí Jesus fala assim para a gente, né? Jesus fala assim, olha, eu vim para colocar fogo à terra. O quê? Jesus fala assim, eu vim trazer fogo à terra. E como me angustio até que esse fogo se alastre? O que ele quis dizer? Olha, eu quero que vocês sejam meus discípulos. Eu não quero que você seja uma multidão. Qual que é a diferença da multidão para os discípulos? Discípulos seguiam o mestre. A multidão, eles aplaudiram Jesus no domingo, colocando ramos para que Jesus passasse, o aclamando o rei de Jerusalém, e uma semana após, pediram a sua crucificação. Essa é a multidão. A multidão anda de acordo com o vento, a multidão anda de acordo com o chefe, veste de acordo com a moda, mas os discípulos de Jesus não. Os discípulos já sabem o que querem. E aí, os discípulos, eles são pela dor e não por amor. Infelizmente, né? Os discípulos de Jesus, muitos escolhem ser discípulos de Jesus por amor. Mas a grande maioria são discípulos pela dor. E Sócrates, que todo mundo conhece, era um grande sábio. E ele dizia o seguinte, gente, mas se a alma que é imortal, e se o corpo é passageiro, olha, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa alma. Não é não, gente? Então quem merece todo cuidado é a nossa alma, se ela é imortal. E aí a gente pergunta, e qual que é a função do remédio na nossa vida? Melhorar e não curar. Os remédios que a gente toma assim, 20, 10, tá cheio de farmácia, eles têm a função de melhorar a dor, mas não curar. Alguns remédios curam quando a pessoa está no final da quitação do seu débito, quando ela não precisa mais de aprender com aquela enfermidade, aí o remédio faz efeito, porque senão ele não faz não, gente. Ele só vai dar uma melhoradinha, aí a dor volta de novo, mais apertada um pouquinho. Então nós colocamos aqui os relacionamentos interpessoais, porque a função dele, gente, Deus é tão bom conosco,